Estamos aqui reunidos essa noite para mais um episódio da nossa maratona de O Clube do Terror. E o episódio de hoje é para aquelas pessoas que gostam de um bom livro. Então, eu submeto à aprovação do Clube do Terror o vídeo de hoje que está bem legal e bem assustador. O Clube do Terror. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de um livro, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na tela. Me siga por lá, que eu sempre aviso quando sai vídeos novos. Também faço conteúdos extras, então vão lá no Instagram, que será bem legal ver vocês por lá também. Se você caiu aqui de paraquedas, eu estou fazendo a maratona da série O Clube do Terror aqui no canal. Uma série extremamente popular nos anos 90 e início dos anos 2000, que eu não perdia um episódio quando era criança. E se você ainda não faz parte do nosso clubinho secreto, é muito simples. É só aparecer aqui no canal sábado à noite para mais um episódio. Tem a playlist completa da primeira e segunda temporada, vou deixar aqui nos cards para vocês, junto com a playlist da terceira temporada também. E hoje nós chegamos no 6º episódio da terceira temporada, chamado O Conto da Babá Literária, um dos meus episódios favoritos da vida. Este episódio começa com a galerinha do Clube do Terror se reunindo para contar uma nova história. E a Beth Ann, ela está com um livro, ela tá ali folheando aquele livro e tal, e o Tucker começa a implicar com isso, do tipo, ei, a Beth Ann está com um livro, que estranho, ela não vai contar uma história, ela vai ler a história do livro. Ele começa a tirar sarro da garota. E ela fala que ler um livro tem tudo a ver com a história daquela noite. A nossa criatividade é capaz de fazer coisas incríveis, ainda mais quando nós lemos um livro. E é com este gancho maravilhoso que a Beth Ann começa a história desta noite. No início nós conhecemos uma babá chamada Belinda. Ela é a babá mais popular da cidade. Todos os pais contratam esta babá porque ela tem um jeito mágico de lidar com as crianças. Mas a sua paciência será testada com esse novo garotinho que ela vai cuidar nesta noite, o Rick. O Rick é um jovem bem ranzinza, tem aproximadamente 12 anos, e a mãe dele é uma corretora de imóveis e ela vai fechar um contrato muito importante naquela noite. Então, pro Rick não ficar sozinho, ela contrata os serviços dessa babá, que é super recomendada na cidade. Aí a mãe do Rick tá naquela correria, arrumando as coisas e tal, e falando pro garoto, olha, se comporte, porque essa moça é muito especial, todo mundo gosta dela, então seja um bom garoto. E o moleque não tá nem aí, ele fala, ah tá, você acha que eu vou respeitar? Não respeitei nenhuma babá na minha vida, por que eu vou respeitar essa maluca? Bate na porta e é a Belinda. E ela é toda alternativa. Ela tem um cabelo todo diferentão, no estilo Papa Don't Preach da Madonna, sabe? Naquela vibe repicado, com um gelzinho, muito estilosa. E ela tá com um capuz preto, ela é muito louca. Ela carrega uma bolsa transversal cheia de livros dentro. E aí quando ela começa a conversar com a mãe do Rick, ela fala, olha, não precisa se preocupar que nós vamos nos divertir muito. Aí ela fala, ai, tudo bem, né? O mais importante é você fazer esse garoto sair de frente da televisão. Anos 90, né? O auge do jovem era ficar na frente da televisão. Nem se preocupe, eu trouxe livros, nós vamos ler muitas histórias. A mãe do garoto se despede dele, ela vai pro seu compromisso e fica a Belinda e o Rick na casa. A Belinda tenta se comunicar com aquele garoto, ela vai se aproximando, né? De uma forma amigável, não sei o quê. E o Rick está focado na televisão. Aí ela começa a atrapalhar, entra na frente da TV, começa aquela discussão. Ela desliga a TV e fala, olha garoto, eu trouxe alguns livros para lermos juntos e eu vou fazer um acordo com você. Você pode escolher qualquer livro aqui da minha bolsa e se você ler pelo menos 5 minutos da história, eu prometo que eu deixo você em paz a noite toda. Aí você pode assistir televisão, pode jogar videogame, pode fazer o que você quiser. Aí ele acha essa oferta tentadora, porque é só ele fingir que tá lendo o livro ali durante 5 minutos e depois ele se livra dessa babá. Aí ele fala, tá, beleza, qualquer livro aqui? Ela, qualquer livro. E ela é muito doida, gente, eu adoro essa personagem. Aí ele vai olhando o livro, ele fala, ah, isso daqui não sei, isso aqui. Aí pega um livro que fala de uma bruxa. E ele começa a ler essa história. No início da história deste livro, está falando, né, realmente de uma bruxa, que ela aparece à noite, não sei o quê. E conforme ele vai lendo a história, o cenário
cenário da casa dele vai sofrendo algumas alterações. Então escuta o barulho de uma risada de bruxa, enjoa da história, fecha o livro, aí ele pega um outro livro chamado A Espada do Rei. E pelo que nós podemos ver do Rick, ele gosta de espada, dessa coisa mais medieval, ele curte essa parada. Ele até tem uma camiseta que tem o desenho de uma espada, e ele fala que é de uma banda que ele gosta muito e não sei o que. Só que diferente do livro da bruxa, esse aqui ele não começa pelo início, ele vai direto pro meio do livro. Aí a Belinda fala, ei, você não pode fazer isso, o livro nós temos que ler desde o início, não pode pegar a história na metade. Aí ele fala, meu, que se dane, eu nem vou ler esse negócio até o final mesmo, então tanto faz. Quando ele começa a ler, coisas estranhas rolam na casa dele. Durante a leitura, o Rick acaba se embananando com uma palavra ali meio difícil que ele não conhece, e após a Belinda corrigir a palavra, ele fica meio chateado, fecha o livro e fala, não quero mais ler nada. Aí ela fala, meu, você não pode fechar um livro assim, você tem que ler até o final, isso pode bagunçar as coisas. Aí ele, gata, olha, eu não tô nem aí pra isso, tá? Vou pro meu quarto, já cumpri o acordo, li esse negócio e é isso, beijos, tchau. A Belinda vira e fala, acho que não foi uma boa ideia, Rick. Bom, o garoto vai pro quarto dele, ele está ali jogando seu videogame de mão e aparentemente a Belinda entra no quarto pra conversar com ele. Nós vemos a sombra dela entrando no quarto, aí ele fala, meu, vai embora, eu não deixei você entrar no meu quarto. Mas quando ele olha pra Belinda, entre aspas, na verdade é um cavaleiro medieval e ele está com uma espada gigantesca. Ele pega a espada e vai pra cima do Rick. Quando o Rick sai correndo do quarto, ele vai pro corredor da casa, ele vê um fantasma, uma figura bem assustadora mesmo, toda de preto, esquisita pra caramba, indo em direção a ele. Ele fica apavorado porque primeiro tinha o cavaleiro medieval e agora esse fantasma. Ele sai correndo desesperado e chega na cozinha e tem acesso ali à sala e ele encontra a Belinda e ela tá tipo tirando sarro dele, falando, e aí, tá gostando da história? Aí ele fala, meu, tem alguma coisa na casa, estão atrás de mim. E ela fala que tudo isso que ele está vendo é por conta da história. Ele começou a ler a história e tudo aquilo faz parte da criatividade dele, está tudo em sua cabeça. E a Belinda fala que para eles acabarem com isso é só queimar os livros. Então ela vai até a lareira e começa a queimar algumas páginas. E o Rick, achando que isso vai ajudar, começa a fazer também. Só que enquanto eles estão nesse processo de queimar os livros, a Belinda começa a gritar do lado de fora da porta. Aí você fala, ué, mas se a Belinda está ali gritando, quem é que está queimando os livros com ele? É uma bruxa. E ela se revela, ela é horrorosa. O Rick sai correndo e consegue se trancar do outro lado da porta com a Belinda verdadeira. E ela está segurando um livro. E ela fala, olha, tudo isso está acontecendo porque você misturou as histórias. Nós temos que colocar um fim nisso tudo, senão você vai sair prejudicado. Ela não consegue ajudar porque o Rick queimou seus livros. Então ele vai precisar terminar a história. Ou seja, ele vai escrever o que vai acontecer, já que ele é o personagem principal dessa história que ele criou. Aí ele fala, beleza, então eu vou criar a história. Aí ele dá um resumo super rápido de que as criaturas voltaram pro seu canto e todo mundo ficou feliz pra sempre. E a Belinda diz, meu, você acha mesmo que isso vai resolver? Claro que não, você precisa usar a sua criatividade e fazer esse negócio acontecer. Use a imaginação. Enquanto eles estão nessa discussão, a bruxa consegue invadir a cozinha e eles precisam sair correndo, então eles vão pro porão. Só que o Rick acha que a resposta do que está acontecendo está naquele livro, então ele fala, olha, eu preciso que você me dê esse livro, porque aqui tem o final da história. Só que quando ele pega o livro está vazio, não tem nada escrito ali. E ela pergunta pro Rick se ele está pronto para isso. Aí ele fala que sim, que ele está pronto. Quando o Rick abre o livro, ele é transportado para um outro lugar, como se fosse uma masmorra medieval. E enquanto ele está ali, tudo que ele está fazendo começa a aparecer no livro, como se ele estivesse escrevendo o livro ao vivo, ali naquele momento. Então, tudo que ele pensa, tudo que ele observa, começa a surgir no livro, nas páginas. Isso é muito legal. E logo ele percebe que não tem como ele escapar daquele local. E para piorar a situação, o guerreiro medieval aparece com a espada. E enquanto ele está correndo desse cavaleiro, ele lê no livro que o cavaleiro está apenas aguardando a ordem
para servir o rei. O cavaleiro aguarda um sinal. Mas aí fica aquela dúvida, qual é o sinal que o cavaleiro vai atender? E quando o cavaleiro levanta a espada para atacar o Rick, ele lembra da sua camiseta que tem aquela estampa da espada e fica igualzinha à espada do cavaleiro. Então ele é o sinal de que o cavaleiro vai servir a um rei. Ele expõe aquela estampa e o cavaleiro jura lealdade ao Rick. O cavaleiro oferece a espada ao Rick e quando ele pega a espada, o cavaleiro se desfaz. Toda aquela armadura cai, não tem nada lá dentro, era um fantasma, né? E quando ele está com a espada, aparece escrito no livro que quem apunhar a espada se tornará o defensor da morte. O Rick fica apavorado com essa informação e não é pra menos, né? Acho que qualquer pessoa que recebesse a mensagem que se tornou um defensor da morte ficaria preocupado. E ele escuta uma voz falar com ele. Quando ele olha pro fundo ali daquela masmorra, tem uma garotinha andando com uma vela perdida, muito louca, falando que não sabe como chegar em casa. E ele lê no livro que aquela garota não é inocente, e sim uma bruxa. E quando ele olha pra ela, ela se transforma naquela bruxa horrorosa e vai pra cima do Rick também. Como ele está com aquela espada, ele faz um movimento com a espada e acaba cortando aquela entidade, aquela bruxa, e ela vai se desfazendo. Então ele consegue se proteger do mal com a espada. Perto de onde o Rick está, na hora que ele acaba com esse fantasma, tem uma parede falsa, a estátua de um rei. Porque o que aconteceu? Quando o Rick ele misturou as histórias, ele criou uma nova história. E nessa história, um rei foi colocado sob um feitiço lançado por uma bruxa má. E aquele cavaleiro estava tentando libertar o rei deste feitiço. E como agora o Rick conseguiu derrotar a bruxa má e ele está com a espada, ele é o defensor do rei. Aquele fantasma que apareceu na casa do Rick e também aparece nessa masmorra, na verdade é o fantasma do rei que está vagando por aí. Então ele vê aquele fantasma entrando naquela estátua do rei e assume a forma verdadeira do rei. E o Rick, em um gesto de respeito ao rei, ele se curva e oferece a sua espada. Neste momento, quando o Rick está abaixado oferecendo a espada, ele volta para a realidade. Então ele está na casa dele e quem está lendo a história é a Belinda. Então é como se tudo aquilo tivesse acontecido apenas na cabeça dele. E é bem engraçada essa cena, porque ele tá parado assim, ó, segurando nada, que na cabeça dele era a espada, e a Belinda está terminando de contar a história. Aí o Rick, quando percebe que ele tá na sala, ele fala: "Ei, o que aconteceu?" Aí ela: "Não, tá tranquilo, eu só estou terminando de contar a história pra você." E neste momento, a mãe do Rick chega e ela fica impressionada de ver que a televisão está desligada e que o Rick está lendo um livro. E quando o livro termina e ela fecha, nós podemos ver que o nome do livro é A Tumba Escura. E mais do que isso, o autor do livro se chama Rick Winter. O Rick ainda fica apavorado com o que aconteceu e ele fala: "Belinda, isso realmente rolou por aqui?" Aí ela fala: "Não seja bobo, Rick, é apenas uma história, foi a sua imaginação." Ela pega esse livro, coloca na sua bolsa e na hora que a mãe do Rick vai acertar com ela o pagamento, ela fala: "Não precisa se preocupar, eu já tive o meu pagamento." E ela vai embora. Enquanto a história termina, a Betiane fala que o Rick foi a várias bibliotecas e ele nunca encontrou este livro e muito menos o autor que tem o mesmo nome que ele. Aquela história era realmente única. E o conto termina. A galerinha do clube simplesmente amou essa história, ainda mais porque a Betiane era conhecida por contar histórias estranhas, mas ela está mandando muito bem nessa terceira temporada. E o Tucker, como estava ali enchendo o saco para ver o que tinha no livro da Betiane, no final ela deixa ele dar uma olhada e de alguma forma ela conseguiu alterar o livro que ela estava ali lendo, né? E ela colocou uma piada dizendo que o Tucker pegou o livro dela e agora estava lendo. Aí ele fala: "Ei, como é que você fez isso?" Ela tira o livro de suas mãos e fala: "Te peguei." Todos eles vão embora e o episódio termina. Que episódio incrível! Esse aqui era o meu xodozinho. Eu tinha ele gravado em um VHS. Era um VHS só com esse episódio, porque eu realmente assistia muito. E um amigo meu de infância também adorava esse episódio. Então eu emprestava o VHS pra ele, depois ele devolvia. Era o nosso xodozinho. E de vez em quando, antes de fazer essa maratona pra vocês, eu sempre assistia esse episódio, porque ele é muito divertido e ele fala de algo muito interessante, que é os jovens trabalhar a criatividade, a imaginação. Como vocês sabem, o Clube
Clube do Terror é dos anos 90. Então, nesta época, tinha muito essa discussão da televisão contra os livros, como que isso tudo estava estragando a mentalidade dos jovens. Então, esse episódio era uma crítica a este movimento que estava rolando nos anos 90, que os jovens nem chegavam mais perto de um livro. Bom, se naquela época era difícil, imagina hoje em dia, né? Então, tem várias dessas coisas. Se você começa a ler um livro, tem que ler até o final. Nunca comece um livro pela metade, comece pelo começo da história. São coisas que os nossos pais e os nossos professores falam pra gente, né, quando a gente vai ler um livro. Então é bem divertido ver o episódio trazendo esta consciência para as pessoas e deixando bem claro que ler um livro vai despertar a sua imaginação. Você será transportado a lugares que jamais você visitaria se não fosse lendo um livro. E no final do conto, quando a Belinda diz que já recebeu o pagamento, ela estava se referindo àquele livro que foi escrito pelo Rick. Como ele queimou alguns livros dela enquanto estava sob a influência da bruxa, aquela coisa toda, ela precisava de novos livros. E todos aqueles livros que a Belinda carrega em sua bolsa são livros que outras crianças escreveram nessas viagens aí que a Belinda consegue fazer com as crianças dentro das histórias dos livros. Por isso que o Rick nunca encontrou nenhum dos livros que a Belinda carrega nas bibliotecas. Realmente é um episódio bem legal. Coloca aqui nos comentários se vocês lembravam deste episódio, se também é um dos favoritos de vocês. Se não for, coloca aqui qual é o seu episódio favorito de O Clube do Terror. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, foi bem gostoso trazer esse episódio para vocês, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo com um amiguinho que também gosta dessa série. E da próxima vez que você começar a ler um livro, é melhor ler até o final. Tchau!